Olá, bom dia! Hoje, domingo, dia 2 de junho. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do agronegócio catarinense. Vamos aos destaques do programa de hoje. Confirmados focos de raiva bovina em municípios da Grande Florianópolis. Tem alerta importante aos criadores. E ainda, técnicas naturais de controle de pragas reduzem o uso de agrotóxicos nas lavouras. Vamos ver também que os pães artesanais ganham cada vez mais espaço na mesa do consumidor. Os detalhes da previsão do tempo para a primeira semana de junho e muito mais. O RIC Rural já está no ar. E a gente abre o RIC Rural de hoje com uma notícia importante. Foram confirmados focos de raiva bovina em municípios da Grande Florianópolis. Por isso, foi dado um alerta da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Olha só. Após essa confirmação, todos os bovinos, suínos, equinos de Tijucas, Canelinha, Biguaçu, São João Batista e Governador Celso Ramos terão a obrigatoriedade da vacinação. Os médicos veterinários da SIDASC vão visitar as propriedades rurais, orientando os produtores sobre os riscos da doença e a importância da vacinação. Caso os animais tenham marcas de mordidas que possam ser de morcegos, devem comunicar à SIDASC mesmo que não estejam doentes. Os morcegos hematófagos são os principais hospedeiros do vírus da raiva por via aérea na América do Sul. A raiva é uma doença fatal e acomete os mamíferos, inclusive seres humanos. E como o animal doente elimina o vírus da raiva pela saliva, não se deve colocar a mão na boca dos cavalos ou bovinos que estejam com dificuldade de locomoção ou salivação intensa. E essa semana que passou foi a Semana Nacional dos Orgânicos. Aqui em Santa Catarina, a campanha teve ações em 6 municípios. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, a produção orgânica foi responsável por um faturamento de 4 bilhões de reais em todo o país. Mesmo assim, ainda falta conhecimento por parte da população e maior incentivo do setor. Apesar da fama, muita gente ainda tem dúvidas sobre os alimentos orgânicos. É que não usa tanto veneno, né? Se tem bichinho é porque tem pouco veneno. Quando tem muito limpinho demais é que tem bastante veneno, né? Primeira coisa que é interessante para o consumidor é ele olhar se tem o selo, escrito Orgânico Brasil, né, que é o que diferencia e que dá essa informação. O orgânico para o pessoal geralmente é o sem agrotóxico. Gente, o orgânico ele envolve não só a questão de não ter o veneno, mas também não ter adubação química, não tem transgênico, questão ambiental, a questão social e ainda o bem-estar dos animais. E como ter segurança que mesmo com o selo, o que está nas prateleiras é orgânico? Existem entidades que são credenciadas pelo governo brasileiro para poder atuar na certificação desses produtos. E eles certificam através de um acompanhamento que eles fazem da unidade de produção e verificam se são adotados os procedimentos permitidos pela legislação. Santa Catarina é o 4º maior produtor de orgânicos do país. Possui atualmente 1.280 famílias certificadas na atividade. É um número ainda pequeno, apenas 10% do total de agricultores no estado, o que explica, em parte, os preços dos produtos serem mais elevados. Mas esse não é o único ponto. É uma modalidade que requer mais mão de obra e tempo na produção. Para criar mais proximidade ao consumidor, aumentar as vendas e oferecer alimentos orgânicos com preços mais acessíveis, algumas cidades, como Embuia, adotaram o sistema de venda direta. São cestas de 4 e 8 quilos encomendadas com antecedência e distribuídas na capital. Uma vez por semana, os agricultores se reúnem aqui nessa propriedade do Donizete Gueirert, na localidade de Alto Ivaí, aqui em Embuia, onde a gente organiza as cestas. Para a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, o mercado de orgânico, que cresce cerca de 20% ao ano no país, poderia ter um avanço muito maior se houvesse mais políticas públicas. Onde que está a assistência técnica para que se produza mais orgânicos? Nós não podemos confundir uma produção de determinado produto em escala com a produção de alimento de verdade, e as pessoas possam consumir produto com qualidade, e a produção orgânica garante tudo isso.
E na última década foi intensificada a busca por alternativas aos agrotóxicos. Uma técnica aqui no estado se destaca no manejo sustentável de hortaliças. É o controle biológico de pragas, que conta com a ajuda de ácaros do bem. Você já ouviu falar? Contra o super vilão que ataca a plantação de chuchu do seu Edésio, sempre podemos contar com ele, o ácaro do bem. Esse ácaro que vocês estão vendo aqui é todo o ácaro do mal. Vocês não conseguem ver ele, mas eu visualizo ele pela destruição que ela causou nas nervuras dessas plantas aqui. O ácaro do bem, ele está aqui debaixo. Aí tu consegue ver com luva, mas geralmente ele está nessa parte aqui, ó. Aí ele passa para cima da folha e vai combater o que está em cima. Aqui de baixo, geralmente ele já combateu tudo. Aí ele sobe na folha e come o que está em cima. Ou podemos também chamar de ácaro predador versus ácaro praga. E essa luta do bem contra o mal, podemos chamar apenas de controle biológico. Uma das maneiras mais ecologicamente corretas e sustentáveis para lidar com as pragas no campo, sem apelar para o uso abusivo de agrotóxicos. Diminuindo a carga de agrotóxicos, a gente permite que surjam naturalmente aqueles bichos, aqueles animais que vão combater os que são praga para a lavoura. Restabelecendo esse equilíbrio, não há mais necessidade de continuar usando cargas altas de agrotóxico. O Edésio e a esposa, Maria Lúcia, hoje são um exemplo de sucesso no manejo sustentável de hortaliças, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Olha, até parece um laboratório de cientista, mas aqui bem que podia ser a cozinha da dona Maria Lúcia, viu? Porque aqui assim, né, bem que a gente podia já cortar e ir direto pro prato, porque não tem veneno. Não tem. Esse chuchu está há 1 ano e 2 meses sem agrotóxico. Não tem agrotóxico nenhum, 1 ano e 2 meses. No dia de campo, promovido pela EPAGRE, produtores rurais e pesquisadores do campo trocam experiências e apresentam resultados de práticas sustentáveis para o controle de pragas e doenças na lavoura. Uma das técnicas expostas no evento é o sistema de plantio direto de hortaliças. A função dele é promover saúde em planta, e essa saúde é promovida através do conforto. Então a gente não revolve mais o solo, mantém a palhada em cobertura, corrige a nutrição de planta, e com todos esses benefícios que a gente constrói, a gente consegue produzir plantas mais saudáveis e que não precisam do uso de produto químico. Antigamente você via um pimentão bonito desse na gôndola do supermercado, e aí você ficava logo com o pé atrás, viu? Bonito desse jeito? Com certeza tem algum agrotóxico. Mas as coisas mudaram, viu? Hoje em dia você consegue produzir de maneira orgânica produtos tão bonitos quanto esse. E aí bate aquela dúvida, né? Como é que a gente pode, só olhando assim, identificar se o produto tem algum agrotóxico? É possível isso? Você está certo, assim, só olhando hoje em dia não é possível. Até porque hoje a gente tem mais variedades mais resistentes, os manejos, as práticas agrícolas evoluíram bastante. E isso tem auxiliado muito ao produtor conseguir produzir de forma orgânica. Então a questão primeira coisa, se quer saber se é orgânico ou não, tem que ver se tem um selo de certificação de produto orgânico. Aí outra coisa que facilita muito a questão de você saber melhor a qualidade do produto é a questão de rastreabilidade. O consumidor ele vai chegar na gôndola, vai ver um código que vai ter determinado lá a SIDASC, né? E vai ter um QR Code. Nesse QR Code ele pode entrar na informação e ele vai descobrir quem é o produtor, o local de produção daquele produtor, onde foi produzido aquele produto. Por trás do pimentão super desenvolvido, temos uma bem-sucedida mistura de tecnologia e técnicas de controle de pragas. A gente tem que usar o bom senso e buscar boas práticas agrícolas dentro de uma determinada sustentabilidade. E o que é o resultado final? É você oferecer um produto com saudabilidade. Que o consumidor lá no final saiba que ele, ao momento que pegar um produto, não é porque o produto esteja bonito que esteja com agrotóxico. Apesar dos avanços, ainda não é possível vislumbrar a produção em grande escala no Brasil sem o uso de defensivos agrícolas. Mas produtores e pesquisadores concordam. O caminho para uma produção mais sustentável está traçado. E Santa Catarina pode estar na vanguarda desta nova era. Aqui em Santa Catarina, onde nós temos a nossa agricultura é uma agricultura familiar, a mão de obra na nossa agricultura aqui é a família, então tem toda uma preocupação. A gente, com o olhar dessa família, com essa mão de obra, a gente tem um foco muito forte na produção limpa de alimentos, que eu acho que é o que o mundo percorre, né?
A gente faz agora a nossa primeira pausa aqui no RIC Rural e na volta vamos mostrar que os pães artesanais ganham espaço cada vez mais na mesa do consumidor. Os detalhes a gente conta depois do intervalo.